Irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Silvano Rodrigues, estou aqui com o pastor José Cláudio, pastor Israel Bugarelli e pastor Benedito Lopes de Camargo Filho, que é o nosso entrevistado no dia de hoje. Pastor Benedito, com 79 anos, servindo a Deus há 45 anos, é uma alegria ter o senhor aqui, pastor, para nos abençoar com essa entrevista. Pastor Benedito, fala para nós como foi a sua conversão a Cristo. A minha conversão a Cristo não foi fácil. Não foi fácil por motivo do que também. Eu venho de uma família da roça, meus pais, e na verdade, eu tenho em torno de 3, 4 irmãos, né? Uma irmã que já é falecida também, que já foi cristã, foi crente, e dizer aos queridos ouvintes, ao povo de Deus, que é maravilhoso o que Deus faz na vida de um homem, ou na vida de uma mulher, ou na vida de um jovem. E na minha vida, na verdade, eu quase não tive juventude. Quase não tive juventude. Já pelo tempo que eu tenho há 45 anos de cristão. Mas para vir a Cristo não foi fácil. Eu procurei verdadeiramente o tipo de coisas assim. Procurar ir no lado e do outro e assim por diante. Fui espírita, né? Fui umbandista, na verdade, fui um dos macumbeiros também que ajudava a fazer até despachos nas encruzilhadas. E tudo isso daí foi em busca também do quê? Em busca de procurar saber, né, solução da vida. E, na verdade, eu não tinha quase assim também direção de falar com os meus pais também, que pessoas simples, né? Como a gente é. Então, a gente, na verdade, de toda a minha família, eu pude verdadeiramente encontrar uma solução. O senhor foi o primeiro convertido na família dos seus irmãos? Não, o primeiro que foi convertido foi uma das minhas irmãs que é falecida. E aí ela falou de Jesus para o senhor, foi isso? Foi ela falou de Jesus para mim e a sogra do falecido irmão também, que ela que ficava na porta do terreiro de Macumba para falar para mim de Jesus Cristo. E a chegada do senhor na igreja, como foi? A chegada minha na igreja, para chegar numa igreja, né? Para chegar nesta igreja, foi difícil. Foi difícil para entrar porque, na verdade, a gente sabe como é que é. A gente costumava tomar umas biritas, né? Como diz. Então o senhor foi alcoólatra também? Fui alcoólatra. Eu tive, na verdade, não é início. Eu tive cirrose. Cirrose mata. Mata, com certeza. E o senhor chegou na igreja 45 anos atrás. Pastor Israel, eu acredito que era um pouco diferente. Deve ser, né? Eu não sei como foi a chegada do pastor Benedito, até porque 45 anos eu estava bem novinho, quase que recém-nascido. Mas o senhor acha que mudou muita coisa, pastor Benedito? De lá para cá? Olha, pastor, pois eu vou dizer para o senhor. Mudou muitas e muitas coisas. Muitas coisas. Houve uma diferença muito grande, né? Em nome do Senhor Jesus, porque não foi fácil. Não foi fácil, estava com cirrose. O médico que cuidava de mim, ele conhecia já toda a minha família também.
É um dos melhores, foi dos melhores médicos, eu não é dizer melhores médicos, é que ele era chegado já quase na família também. Entendi. E esse médico foi aonde ele falou assim para mim, que cirrose mata. Ele falou para mim. Entendi. Muito bem, e que testemunho lindo, né, pastor Cláudio? Uma pessoa chegar a Jesus há 45 anos atrás e continuar servindo a Jesus até o dia de hoje, deve ter muita experiência para contar. Com certeza. Pastor Benedito, a paz do Senhor. Na paz do Senhor Jesus, pastor Cláudio. O senhor já nos falou como foi o primeiro contato com o Evangelho, mas durante todo esse período, essa caminhada que o senhor tem com Cristo, eu sei que o senhor tem muita experiência e tem muito testemunho para contar. O senhor me contou um dia que estava orando no quarto e, de repente, a cama começou a flutuar. Nos conta essa experiência. Isso daí verdadeiramente foi o que aconteceu. Quando eu vim para a igreja, quando eu vim, na verdade, eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular, certo? Então, e foi ali verdadeiramente, até para entrar na igreja foi meio difícil para mim, porque devido à bebida, devido a tudo, né, fui verdadeiramente, como se diz assim, alcoólatra. Então não tinha, não sei, eu fui procurar a solução, né? Para mim conhecer quem era Jesus. E, na verdade, eu conheci Jesus lá na Igreja do Evangelho Quadrangular. E ali, nós tínhamos reunião, quando tinha reunião ali, e foi ali que eu aceitei. E nós tínhamos reunião ali na cidade de Vinhedo, com o superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular, senhor Joel Maia, e esse homem, ele sempre aconselhava, sempre. Então, na verdade, eu comecei ali depois a trabalhar junto com os pastores. A gente ia fazer culto nas casas, né? Nas casas, nas famílias. A gente ia lá e, de repente, eu comecei a sentir que a coisa estava mudando mesmo, né? Que eu vi que eu estava já procurando a ser liberto, né? Tudo isso daí. E graças a Deus, Deus me deu, naquela época, Deus me deu também libertação, tudo, né? E depois ainda, sobre o flutuar, eu comentei com os pastores que eu não conseguia dormir direito, né? No quarto que eu dormia. E, na verdade, ali eu via que toda noite acontecia certas coisas. Ouvia vozes, ouvia bastante coisa, tanta coisa acontecendo. Isso quanto tempo depois que se converteu? Isso acho que foi em torno do quê? Um ano e meio, por aí. Na verdade, essa guerra que o senhor enfrentava, pelo menos eu acredito que, pela vida que o senhor vivia, na verdade, todos nós, quando não tínhamos Jesus, nós éramos escravos do inimigo, de Satanás. Certo. E no processo de libertação, há uma guerra constante. Concorda, Batalha pastor? espiritual. Então, no caso, era o que acontecia, ele estando no quarto, e
de repente acontece isso, é onde você vai no sentido espiritual de estar buscando a Deus, e é onde ele teve essa experiência, né? Mas na verdade, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, o pastor Benedito, o pastor, os senhores. É, eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizer assim: poxa, eu não estava orando, as coisas estavam caminhando. Eu comecei a ter uma vida de oração, eu comecei a ter sensações terríveis, como se tivesse alguém próximo, como se tivesse ali aqueles arrepios, né? Ou outro sim, eu não estava tendo uma vida de consagração a Deus, de leitura da Bíblia. Enquanto eu não estava fazendo, parecia que as coisas iam normais. Mas quando eu comecei a fazer, a impressão que eu tive é de que as coisas pioraram. Não é assim? A impressão que tem. E isso acontece, eu creio que é para a pessoa desistir do propósito, né? E voltar atrás. É exatamente o que o senhor está dizendo. Porque quando o pastor Cláudio falou sobre o flutuar, agora eu quero explicar para vocês o que é o flutuar. O que foi o flutuar? Que foi uma noite onde eu já tinha dobrado os meus joelhos. Foi antes da meia-noite. Eu tinha dobrado os meus joelhos, tinha falado com Deus, tinha orado a Deus, tinha buscado a Deus, né? E, de repente, peguei, levantei da oração e fui para deitar. Fui para deitar. E nisso daí, e nesse momento aí, foi aonde a gente começa a falar, pensar assim: será que eu estava acordado ou será que eu estava dormindo? Por que motivo dizer isto? Porque acontece o seguinte: eu comecei a sentir aquela coisa estranha que começou. Eu sentia que a cama estava subindo. E isso daí começou à meia-noite e terminou às 6 horas da manhã. Dá para entender isto? Meu Deus, 6 horas de. E quando acordei de manhã, quando de manhã eu vi que, pensando assim, falei: bom, acho que está tudo mudado já. Acho que já não acontece mais nada. De repente, eu ouvia falar línguas no corredor onde eu morava. O senhor já era batizado com o Espírito Santo, não? Sim, eu fui batizado no Espírito Santo logo que depois eu converti. Eu já pedi para o pastor que eu precisava ser convertido, que eu precisava se batizar. E quando o pastor falou assim para mim: o senhor fuma? Fumo. O senhor bebe? Falei: agora eu não estou bebendo mais porque eu tive cirrose e fui curado por Jesus. Aí ele falou: então, nós vamos batizar o senhor nas águas. Olha aí, João, dê glórias aí. O João, nosso diretor da toda a parte técnica, está aqui também ouvindo, participando e tendo a oportunidade de viver essas experiências tremendas com o Senhor. Tanto o pastor Cláudio quanto o pastor Israel são dois amigos que Jesus lhe deu quando o Senhor chegou aqui para congregar com o pastor Israel. E certamente ambos devem ter muitas histórias relevantes. Porque quem vê o pastor Benedito assim, acha que o pastor Benedito, né, é uma pessoa assim, séria o tempo todo. Mas o pastor Benedito é uma pessoa super divertida, bem animada, não é, pastor Israel? Sempre foi assim, sempre sorridente, sempre, como diz, uma pessoa ativa, né? Uma pessoa que não para mesmo na sua idade. E no ano de 2010, ele chegou para Jundiaí e eu estava lá na igreja tocando violão, mastigando chiclete, chupando cana, fazendo tudo, né? Porque às vezes você não tem música, você está ali tocando. Aí chegou o pastor Benedito lá, eu falei: agora chegou o homem do violão, vai tocar violão aqui. Já sabia tocar? Já pegou um violão meu lá, começou a tocar, depois ele foi buscar o dele, né? E ali começou a trabalhar com nós, orar junto, estar sempre junto, fazendo a obra. Ele, o pastor Cláudio, e também tivemos um trabalho lá
no Jardim América, lá Jardim América. né? Tivemos um trabalho lá e o pastor Benedito sempre com a gente, e o violãozinho, tocando. E é interessante que o senhor também viveu uma parte da vida dele, que passou por um câncer de próstata, passou por enfermidades, muitas enfermidades, e Deus foi trabalhando na vida dele. Quando ele chegou aqui, um tanto assim, abatido no sentido que a vida traz, mas sempre um homem de fé, né, em oração, sempre buscando, sabendo que Deus é o único que pode dar solução. E o pastor Benedito, desde então, são quase 14 anos praticamente, que nós estamos juntos, já há 4 anos juntos aqui também na AD Ponte São João, e o senhor sabe disso mais do que tudo, que todas as quinta-feiras de manhã, ainda que seja eu e ele, nós estamos aqui às quintas de manhã, e hoje agora a irmã Lúcia que nos ajuda, orando, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo mundo, pela obra do Senhor em todo lugar. Então, estamos aqui toda quinta-feira, ele pega o violãozinho ali, e nós fazemos um culto de 2 horas. Tem louvor, tem palavra, tem tudo, oração, tem testemunhos. E toda quinta ele traz um testemunho aí. Edificante. Ele traz testemunho de 40 anos atrás, de 30 anos. São muitos testemunhos que a gente já ouviu o pastor Benedito contar. O pastor Cláudio, é muito interessante. Ele saiu de férias esse final de ano aí, era para ficar uns 10 dias, pastor Benedito, é isso? Né? Foi isso. Era para voltar dia... Não, era para ficar mais de 10 dias. Era. A programação era para voltar lá pro dia 10. Ah, mas deu dia 2 de janeiro, o pastor Benedito já estava fazendo contato, dizendo, vocês esperam aí. E, na verdade, pastor Cláudio, ele faz muita falta aqui. Faz. É uma pessoa que nos faz bem a companhia do Senhor, esse bom humor que o Senhor tem, essa fé que o Senhor tem em Jesus, ela é muito inspiradora. Exatamente. Pastor Benedito, o pastor Israel falou da enfermidade que o senhor teve. Sim. A gente acompanhou. Quando o senhor recebeu o diagnóstico do médico, qual foi a reação do senhor? Um balde de gelo sobre a minha cabeça. Foi a reação que eu tive. Que o médico, ele chegou e falou assim para mim, tem uma notícia para o senhor não vai ficar nervoso, não vai ficar nada disso. A notícia que eu tenho que dar para o senhor é que o senhor está com câncer na próstata. E a gente vai procurar ajudar a sua pessoa e para que seja, né, verdadeiramente seja curado. A gente vai procurar melhor. Mas nisso daí não foi só um médico. Eu passei por vários médicos no Hospital São Vicente, passei por vários médicos, passei por médicas, certo? E ali foi aonde depois eu tive que começar a fazer o meu tratamento. Gel, sabonete gel, tanta coisa, certo? E aí o que acontece? E eu chegou no tempo de fazer 38 radioterapia, né? Fiz radioterapia, passando ali 1h20 por dia, nesses 38 dias. E o médico falou para mim, quando eu tiver mais ou menos em torno de 19, já é como se diz... Sessão. Sessões. Muito obrigado, pastor Israel. Muito obrigado, pastor Silvano. Então a sessão era 1h, 1h10, 1h20. Agora o incrível, pastor, eu não sei se o senhor consegue, eu acredito que consegue, porque eu com enfermidade eu consegui 5 copos de água um atrás do outro. Mas por que isso, pastor? Porque era o tratamento que tinha que fazer.
Agora vamos lá. Se o balde de água fria foi o primeiro impacto que o senhor recebeu, o segundo, qual foi a segunda decisão? Uma vez que o senhor é um homem de Deus, um homem de fé, que conhece Jesus e conhece a sua palavra. Sim, Porque se nós trouxermos à nossa memória só o que o médico prescreveu no diagnóstico, é balde de água fria. sim. Mas para quem conhece Jesus, Água quente. é isso aí. Por que, que é água quente? Porque é esquentada no fogo. E aí, pastor, fez químio, não fez rádio, né? Foi radioterapia. Fez rádio. Radioterapia. E eu lembro que os pastores acompanharam, todo mundo aqui acompanhou. Mas eu acredito que a diferença foi a fé em Jesus, não foi, pastor? Houve a diferença, porque naquele dia ali em frente do altar da casa do Senhor aqui da De Ponte São João, o Senhor estava na frente e chamou todos os que estavam no banco para que viesse junto, orar junto com a sua pessoa, porque Deus ia fazer o milagre. Nisso daí, lembro também que uma pessoa que me abraçou, eu não posso deixar de jeito nenhum de falar dessa pessoa aqui. Uma pessoa que veio também, me abraçou e falou: vai na fé, Deus está contigo. E essa pessoa se chama Pastor Israel Santos, onde eu tenho que também Sim, claro. agradecer, né? Porque numa hora dessa, pastor, ter alguém que nos impulsiona para frente, que alimente em nós a esperança, eu acredito que isso é fundamental para manter a nossa, não é, pastor Israel? Na verdade, quando vem um impacto desse, eu não sei como é que, né, nunca tive essa experiência, tive outras experiências. Porque logo quando tem o pensamento, olha, foi diagnosticado com câncer, seja na próstata, seja na parte intestinal, enfim, a pessoa que recebe a informação, eu acredito que ela já recebe uma informação, tipo assim, qual é a ideia? Pegou câncer, vai morrer. Vai morrer. É mais ou menos, é assim que vocês pensam, não? É a ideia que Exatamente. vem, é isso aí mesmo. Então, alimentar a mente nesses dias, com a palavra de Deus e com a fé em Jesus, eu creio que é o diferencial para fazer com que o Senhor estivesse aqui. E eu tenho que somente agradecer a Deus, pastor Silvano, pastor Cláudio, pastor Israel, presbítero João, que está ali na técnica, e dizer que eu só tenho que agradecer muito a Deus mesmo. Porque eu não sei, muitas vezes a pessoa pensa assim, como o senhor acabou de falar, vai morrer. E eu pensei comigo assim, né? Olha o que eu pensei, falei: Senhor, é agora? Eu tenho muito que fazer para ti, Senhor, né? Tenho muito que fazer para ti. E Deus foi dando resposta através também de Bíblia, através da palavra. Diz que na velhice Darão frutos, serão viçosos e florescentes. tá aí. Tá aí. Agora, mas eu creio que não foi só essa experiência que o senhor teve. Não, E não muitas teve experiência experiências. também. Antes do câncer, não teve os olhos, pastor? Teve. Problema de visão? Teve problema de visão também. Onda retina, né? É. Dos olhos teve problema. E aí, conta também essa experiência. Porque tem várias experiências, né, que ele tem. Não, o pastor Israel falou que ele fica quantos dias aqui, pastor? Vai, passa a noite, passa dia e Não. não acaba, porque toda quinta-feira a Lúcia vai dar um testemunho, ele dá um testemunho ali. Tem hora que até 45 minutos pregando testemunho ali. Fora os livramentos que Deus já deu para ele, né? São De muitos. acidente. Acidente. Foi atropelado de carro.
Não, um livramento de acidente eu vi. Não, o senhor viu os dois, porque Foi dois. ele teve problema com os dois braços. Não, pastor, eu vi ele atravessando Ah. ali na Avenida São João e eu quase que fui atrás do carro, do motorista do carro. Falei, como assim? Atropelar o pastor Benedito. Aí eu disse, pastor Benedito, sempre na faixa. Porque o rapaz passa um pessoal aí, às vezes, com o telefone no volante. Eu falei, não. Aí trouxe, quando ele voltou aqui, eu falei, dando trabalho para os anjos, né, pastor Benedito? Sobre faixa, pastor, sobre a faixa também, que é a faixa branca que a gente tem que atravessar, né? Isso mesmo. Então, acontece o seguinte, se eu tiver fora da faixa e o motorista vir, e bater em mim, eu não tenho que reclamar para ninguém e não vou receber nada de ninguém. Pela lei é isto. Mas se atropelar na faixa... Aí é o contrário, aí a família recebe. E foram 2 acidentes de carro, pastor? Foi dois. Então, Dois. o braço dele, Direito e inclusive esquerdo. no primeiro, ele ficou um mês inteirinho, ele obedeceu bem o médico, ficou com aquela... A tipóia. Aí nós está ali no culto, louvando a Deus, eu falei, pastor Benedito, tá na hora de tocar violão, hein? Não, mas o meu... Pastor Benedito, o senhor tá com o braço bom. Aí o Benedito pegou e começou a tocar o violão de novo. Aí ele viu que estava curado. Na verdade, o pastor Israel foi o fisioterapeuta do pastor Benedito. Não, mas isso foi o braço direito que ele está dizendo, mas no braço esquerdo eu pensei, falei, se eu não movimentar o violão com o braço direito, não vou movimentar com o esquerdo. E de repente, o carro me bate. O carro me bate nesse... Eu caí, certo? A SAMU veio para socorrer, mas antes da SAMU socorrer, a pessoa que bateu também, ele falou, puxa vida, tinha tanta gente para bater. Eu falei, mas espera aí, você é crente? Sim. Eu falei, só isso. E ele falou, o senhor me perdoe, eu não te vi, não vi o senhor, eu não vi. Pastor Israel, pastor Cláudio, é o pastor Benedito sair, né? Senhor, a minha esposa também, a irmã Sônia, Senhor, coloca os teus anjos. Então, tipo assim, é o Benedito na frente, os anjos do lado, os anjos na frente, os anjos atrás. Glória a Deus. Que ouvir o som do violão na quinta-feira, pastor, é muito bom, viu? Na consagração de vocês. Depois da cura do câncer, aí teve o problema de visão. Como que Sim. foi isso aí, pastor? A visão foi coisa incrível, só coisa incrível, pastor. Só coisa impossível. E o que aconteceu na visão? Numa madrugada, né? Eu estava deitado, uma madrugada, deitado, e de repente eu vi que tremeu o olho direito. Falei, ué, o que será que é isso? Aí fui no posto, ali na Várzea Paulista, fui no posto de saúde lá, eles recomendaram para mim ir lá naquele hospital, lá onde nós fomos, pastor Cláudio. A da MEC, na Várzea? Isto, para frente da prefeitura. É a MEC. Da MEC. É. Aí a gente foi lá, a médica olhou, falou, é como se fala, hoje quando é problema de coração, isso aqui... Derrame nos olhos. O meu foi, derrame nos olhos. Então, deu o derrame. E o derrame, ele não deu por fora, ele deu por dentro. E por dentro foi a hemorragia que tinha dado. Deu hemorragia, tudo. Então, se eu for contar esse testemunho do olho também, pois eu vou dizer para vocês. Começou no 2015 e estou até esse exato momento. Graças a Deus, eu não fiquei cego, porque o dono da cegueira e que curou verdadeiramente um cego, né? Então, verdadeiramente, estou enxergando o pastor Silvano aqui na minha frente, estou enxergando o pastor Cláudio. Eu usava lupa, né? Mas observando isso aqui, porque na verdade, se ele for detalhar, vai muito tempo.
Mas resumindo, como eu, o pastor Cláudio, mas conhece, o senhor também já sabe, ele precisou tomar umas injeções na vista. Foi 12 injeções que o senhor tomou? 12 injeções. 12, ele teve que tomar. Quanto custava cada injeção, pastor Benedito? Essa injeção é importada aqui na lei federal, né? Quando acontece da pessoa não ter condições, tudo, e é uma pessoa idosa, como eu sou um homem idoso, e Não tenho aqui o meu embora cuidador, não parece, né? e tenho o meu cuidador aqui também. É o seu pastor. Que é o meu pastor, é o bacharel, pastor Cláudio. É ele que cuida, né? Quando eu vou no hospital, eu pego e ligo para ele, ó, eu estou indo assim, assim. Ligo para ele e falo, ó, eu estou indo em tal hospital, isso e aquilo. Se eu estou em Atibaia, aviso ele também que estou em Atibaia, e assim por diante. Mas graças a Deus, irmãos, pois eu vou dizer para os irmãos, começou isso, foi em 2015. 2015 foi aonde eu tive o derrame na vista direita. As injeções. E na verdade, as injeções Bem cara, né? foi bem cara. Não vou falar, eu sei que foi bem cara. E Mas Deus preparou, pastor Benedito. Deus preparou e eu tinha que, né, procurar uma solução para isso. Então eu fui procurar lá no, como é que é lá o nome lá, pastor? Lá do Fácil, lá, onde é Fácil, como é que é o nome ali na Várzea? Me fugiu o nome, eu sei. Foi procurar uma advogada OAB. que procurou, né? Eu fui lá na OAB. Fui lá na OAB e procurei uma advogada. Procurei E lá. Deus preparou tudo, né, pastor? Deus preparou. E, olha, se for falar verdadeiramente em cima da coisa, estou abreviando muita coisa aqui. Se for falar em cima mesmo, pois eu vou dizer, quem não tem Jesus, aceita agora. Pronto. Quem não tem Jesus, aceita agora, porque eu estou com... Ó, quer que eu diga mais uma coisa aqui? A você, querido ouvinte, está me ouvindo nestes pequenos relatos, testemunhos da minha vida, pois eu quero dizer a vocês. Sim, pastor. Espera aí. Muito bem. Podemos continuar, que depois o corte é feito. Vamos lá, pastor. Faz o apelo. Então, eu gostaria, em nome de Jesus, neste dia de hoje, neste sábado, dia 27 de janeiro, aonde estamos aqui, diante do Supremo Deus, diante deste Jesus, teu Filho amado, em dizer a vocês, há solução para qualquer coisa em nossa vida. Há solução, porque eu cheguei verdadeiramente à beira da morte. Tanto que o tempo que eu fui em Piracaia levar uma palavra de Deus, a pastora falou assim, vai vir uma família aqui, que ela falou que veio uma notícia que o senhor tinha morrido. Eu falei, por que não parecia mais aqui? Ou por que foi? Morreu por quê? Falei, a morte eu já passei por câncer, passei por tanta coisa. Falei, e outra, Jesus na minha vida é vida. O próprio pastor Sérgio chegou aqui, contou para nós que de repente viu o pastor Benedito chegando e falou, mas pera um pouquinho, é o senhor mesmo, pastor Benedito? Sou eu mesmo, porque, meu Deus do céu, pensei que o senhor tinha partido. Então, pastor, é um testemunho lindo. Agora, nós já estamos congregando há alguns anos juntos, e eu sei que o senhor teve muitas experiências com Deus, em várias igrejas, esteve junto com o pastor Israel e o pastor Cláudio, na Assembleia de Deus Jundiaí. Ministério de Missões de Jundiaí. Ministério de Missões de Jundiaí. E hoje o senhor está na Adeponte. O que representa hoje a família Adeponte para o senhor? Puxa vida, pastor. Hã? Que resposta que eu tenho que dar, né? Eu acho que essa é precisa, né, pastor Cláudio? Que resposta. A família Adeponte, para a minha pessoa, Benedito Lopes de Camargo Filhos,
se chama primeiramente amor. Primeiro, amor. Da maneira que eu fui recebido aqui na De Ponte, pois eu quero dizer a vocês, olha, não foi fácil, porque o abraço é onde quebra muitas vezes O preconceito, né? o preconceito da pessoa. Hoje, na verdade, a De Ponte para mim, Pastor Silvano, É a sua casa. O senhor, É. o senhor se sente em casa. aqui eu me sinto dentro da minha casa. Aqui, verdadeiramente, esse tempo que eu estou aqui, eu aprendi muito mais do que vocês acham da minha experiência. Eu aprendi muito mais em escola bíblica dominical, né, dirigido por pastor Cláudio, Capelania. capelão, né? Já Participou do coral da cantata do Natal. tudo, pastor. Olha, é lindo, é lindo. E você que ainda não conhece a De Ponte São João, vem até nós aqui, né? Eu posso me apresentar também como uma pessoa, né, que Deus tem trabalhado, como vocês estão ouvindo aí, no seu rádio ou no seu veículo. Venha quanto mais rápido. Solução tem, solução Deus dá. Aonde? De Ponte São João. Venha, aceite Jesus como o único, suficiente Salvador Amém. para a tua vida individual ou para a tua família. Ô, glória. Em nome de Jesus. Pastor Cláudio, o senhor também foram 10 anos com ele? 10 anos. E esses 10 anos, pastor, o senhor tem alguma pergunta específica? O senhor quer que ele esclareça alguma coisa aí para o pessoal do Cast Ponte? Afinal de contas, tudo que nós queremos é ser ponte na vida das pessoas. Nós queremos aqui não é construir muralhas, mas construir pontes onde as pessoas podem estar passando, de repente, de uma dificuldade para viver um novo tempo, de uma doença para uma cura, de uma enfermidade para uma libertação. Então, tudo que nós queremos hoje aqui é ser ponte na sua vida. Pastor Silvano, o pastor Benedito, ele foi uma inspiração para mim. Por quê? Durante esses 10 anos, acompanhando a vida dele, da enfermidade que ele já teve, que já contou, e muitas provas que ele passou, eu pensava que ele ia ficar em casa quieto, nada, com câncer e fazendo a obra de Deus. Problema nos olhos. E fazendo a obra de Deus. Com o braço na tripolha, fazendo a obra de Deus. E ganhando alma para Jesus. Então, a vida dele é uma inspiração para mim. Durante esses 10 anos, quando eu soube que ele estava com câncer, eu ligava para ele, perguntava onde ele estava, ele falava, eu estou fazendo uma visita aqui. Eu estou orando por uma família. Então, aquele que era para estar sendo visitado, estava visitando. Estava visitando e orando pelas pessoas, ganhando alma para Jesus. Isso é tremendo. Isso é forte. Isso é forte. O pastor Israel também esteve ali. E o pastor Benedito, como companheiro, como co-pastor ali, pastor, na obra? O pastor Benedito, mas sempre junto, né? E falando das enfermidades dele, mas aí é o que o pastor Cláudio está falando agora. Fora disso, aqui está contando as experiências da Sim. prova que ele passou. Mas testemunho mesmo de almas, assim, inclusive em Campinas, né, pastor Benedito? Tem uma família lá que, através dele, aquela família toda venha para Jesus. Então, o pastor Benedito, ele é um verdadeiro evangelista. É um evangelista. É um evangelista mesmo, uma pessoa que tem no coração
Se o senhor falar para ele, vai entregar folheto, ele entrega onde tiver. Ele vai vender o perfume dele, que está aqui, ó, ainda é empreendedor. Com 79 anos está empreendendo, hein? Se alguém precisar de um perfume da Manca, aí procure do pastor Benedito Lopes de Camargo Filho. Ó, Mas a Ama que aparece depois, manda aí o patrocínio aqui pro Cast Ponte. Ah, entendi. ele trocou agora Na verdade, ele trocou De empresa. De empresa, né? Mas continua empreendendo. O que nós queremos dizer não é nem fazer propaganda. Não, é mostrar que ele é um empreendedor, pastor. Ele é um empreendedor que mesmo aí na sua idade, só que ele aproveita, ele une o útil ao agradável. Ele está oferecendo um perfume, mas deu uma brecha. Não, na verdade ele vai falar de Jesus, ó. Ele vai evangelizar e aí ele já oferece, é vendedor, né? Por isso que o Salomão diz que bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Sai para evangelizar e já aproveita e Pastor já fala de Silvano, Jesus. o senhor vai surpreender, a igreja vai se surpreender, Eu creio. viu? A igreja vai se surpreender, os pastores, os obreiros, de uma coisa já que o pastor Israel começou a falar. Eu quase todos os dias eu converso com esta mulher em respeito à enfermidade que ela teve na cidade de Campinas. Ela estava com 30 e poucos anos. E dizer para o senhor, é só ela mesmo para vir aqui, vir ali no púlpito, e o senhor vê assim, o senhor fala, meu Deus, Deus fez, pastor. Deus fez através da minha vida e através da família dela também, que mora lá na Várzea Paulista, que são testemunho do que aconteceu. Essa mulher hoje, ela está, inclusive, de Campinas, ela veio morar aqui em Barueri, certo? Fui no casamento dela em Indaiatuba, foi ao ar livre, né? Fui no casamento deles, eles trouxeram o convite para mim, foi o primeiro convite do casamento. Falou, se o senhor não for, nós vamos brigar com o senhor. Falei, não, crente não briga. Né? Brincando. Mas é porque, através da sua vida, pastor, o senhor exala por onde o senhor passa, o senhor exala paz, amor, o senhor exala... não tem como conviver com o senhor e não conhecer Jesus. O senhor pode começar falando da chuva, o senhor termina em Jesus. Certo, verdade. Não é assim? É É um Jesus. ganhador de almas. Verdade. E essa família foi alcançada para Jesus através da sua vida, não foi? Através da minha vida, e essa mulher ela foi curada da, como é que fala, depressão. Ela estava muito deprimida, que ela chegou para mim e ainda falou assim para mim assim, falou, olha, bom que o senhor veio. Falei, por quê? O que aconteceu? Falei, você está com o semblante caído, tudo e tal. O que está vendo? Aí ela explicou. Ela falou assim, olha, a razão de alguns dias atrás, eu estava a ponto de suicídio. E se o senhor veio, eu precisava falar com o senhor e gostaria que o senhor fizesse uma oração para a minha pessoa, junto ali na sala, junto com a família, que são crentes também, da família da Várzea, que são crentes, porque a família deles, todos ali, eles não eram crentes, não eram evangélicos. Só falta agora eu ganhar o pai e ganhar um dos irmãos dela, certo? Para Jesus. E dizer, pastor, esses dias ela estava falando que ela está com uns 10 ou 15 alunos, né, que ela está fazendo pelo, como é que fala? Instagram, como é que é? Instagram? Isso. Que ela está dando aula pelo Instagram, certo? Aula de inglês. Agora, pastor, vale salientar que a depressão é excesso de passado. E nós estamos vivendo um período em que a doença do século é a depressão e a ansiedade.
É ansiedade. E o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Quando a Bíblia nos orienta a Lançar. sobre Jesus a nossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de nós. No livro de Pedro, né? E em Jesus nós podemos alcançar esse favor e essa O misericórdia. senhor vai conhecer pessoalmente. O Wagner não conheceu pessoalmente, conheceu por telefone. Sim. Pastor Wagner, certo? Ainda nós vamos fazer esse convite e vai Para falar trazê-la com o senhor, para que ela possa para trazê-la testemunhar. pra ela testemunhar ou já anunciar a palavra de Deus, porque ela faz a live também. Agora, pastor, precisa lembrar que nós estamos aqui na Avenida São João, 630, Ponte São João, aqui ao lado do Banco do Brasil. Né? É uma travessa particular, nossa A igreja gente lembra tudo isso. está inserida, né? Mas quando alguém chega e olha para o Banco do Brasil, eles acham que a riqueza da nossa rua é o Banco do Brasil. Mas a maior riqueza dessa rua é o que está sendo pregado, anunciado, porque tem coisas que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode curar um homem de cirrose alcoólica, pode restaurar a visão, câncer, livrar de acidentes, mesmo com todas essas dificuldades, encher a alma da pessoa de alegria, porque é o que nós sentimos sempre quando nós estamos ao lado do Senhor. E eu sei que Jesus tem sido o Consolador. Agora, interessante, pastor Cláudio, esses dias nós saímos daqui, do culto da igreja, no domingo, já eram umas 9h30, mais ou menos. Embora o nosso culto aconteça das 18h30 às 20h30, demoramos um pouquinho aqui para sair e eu precisei voltar. Quando eu voltei, a igreja estava toda já apagada, com as luzes desligadas, e eu voltei para pegar uma chave que estava aqui dentro. E quando eu volto aqui, eu abri e eu até levei um susto, porque eu falei, meu Deus, será que ficou algum rádio ligado aqui, né, algum rádio de comunicação ligado? E aí eu acendi a luz. Quando eu acendi a luz, tinha acabado de terminar o nosso culto. De repente, quando eu olho assim num dos bancos, o pastor Benedito, ali orando ao Senhor, com uma lanterna na mão, orando, falando com Deus. Eu disse, pastor, mas não terminou o culto? Ele falou, terminou o culto, mas a minha vida de oração continua. É forte isso, né, pastor Cláudio? É forte. Durante a caminhada do pastor Benedito, Deus tem dado consagrada vitórias. Aleluia. Já falamos o que a De Ponte representa para o Senhor. O senhor respondeu. Agora, a minha pergunta é, o que o pastor Silvano e a pastora Sônia representam para o senhor? Pois eu vou dizer uma coisa muito importante. Representa, o pastor Silvano é como pai. Ele fala o contrário, ele diz que ele é filho. Não, mas ele é pai. Pastor Silvano é pai. Pastora Sônia é a mãe. E dizer que eu me admiro muito, porque esses tempos que eu passei, na verdade, diante do Evangelho de Cristo, eu encontrei vários pastores, né? Tive várias igrejas, né? Até que eu cheguei num cearense, lá em Bragança Paulista, e quando ele sabia que eu estava, ia numa igreja, ia na outra, ia... Olha, eu quero dizer, esse cearense falou para mim, macaco que muito pula leva chumbo. Olha, Aí. hoje se eu tiver de participar numa igreja, qualquer coisa que seja, se alguém me convidar para ir dar um testemunho, levar uma pequena palavra, pois eu vou dizer, primeiramente eu chego no meu pastor, presidente da obra, pastor Silvano Rodrigues, pastora Sônia, esposa, pois é eles que eu chego primeiro. Falo, eu tenho que ir, tal, o senhor me libera. É certo? isso mesmo, tem sido feito assim. Então, eu não saio assim
ator direito, certo? Em levar testemunho ou palavra. Eu não sei. Pastor Benedito, a pastora Sônia, quando o senhor estava se recuperando e o senhor estava lá na rua Tucano, não adiantava. A Sônia lembrava, viu, pastor? Lembrava os nossos entregadores aqui, dizendo o seguinte: já fizeram a marmita do pastor Benedito? Verdade. Eles nem perguntavam mais qual era o endereço. Ah, é da Rua Tucano, é isso aí, da Rua Tucano. É, Rua Tucano. A Sônia tem tido uma preocupação grande com o pastor Benedito. Na verdade, eu acho que todos nós. Agora, o pastor Israel, por conta da familiaridade que tem de conhecimento com o pastor Benedito, e eu até acho interessante, pastor Israel, que de vez em quando o senhor dá umas duras no pastor Benedito, tipo assim, viu? Pode começar a tocar o violão aí que chegou a hora de tocar, né? Pastor Benedito, não tem um dia que, pelo menos por telefone, a gente conversa. É todos os dias. Sempre é conversando, né? Então a gente está sempre junto. Então, isso aí é o companheirismo. Eu acho que cada um representa um pouco, né? É. Esse amigo mais direto é o senhor, o pastor Cláudio é o tutor, que não dá um passo sem falar, sem comunicar Verdade. o pastor Cláudio, é o responsável pelos nossos irmãos dos 60 a mais. E o senhor vai ter trabalho, pastor, porque em meio às dificuldades, eu disse ao pastor Benedito, fica tranquilo, essa doença não é para a morte e Jesus vai te dar a oportunidade de viver 100 anos. E ele disse, eu recebo. E foi para casa feliz. Mas não deu poucos dias, volta o pastor Benedito. Falou, pastor, estou me sentindo tão bem que dá para o senhor revogar aí Profecia? a profecia. Eu falei, mas revogar para qual a forma, né? Vê com Jesus aí que eu quero viver 120 anos. Verdade. Isso é viver bem, né, pastor Israel? Né, pastor Cláudio? Exatamente. Pessoas de bem com a vida, né? E, então, eu quero dizer para o senhor que eu tenho 9 netos, entre neto e netas, eu tenho 9, e dizer para o senhor que amanhã vai completando também as dupla honra que eu tenho ouvido aqui nos cultos de terça-feira. E amanhã completa também para mim. Esta já é uma dupla honra também, certo? Do que aconteceu aqui, certo? De eu estar aqui também nesse momento e sempre em dizer e falar para vocês. Amanhã, dia 28 de janeiro. Vou te interromper. Vai nascer mais um neto. Não. Não. Amanhã eu vou, na verdade, junto dos meus filhos, casal, que até eu me surpreendi muito quando ela falou que a minha neta falou que estava grávida. Eu falei com permissão. Coloquei as mãos, nasceu o Noá. Noá, pelo que eu entendo, é Noé. Noé é uma forma americanizada de se escrever Noé. Certo. Noah. É, Noah, isso. E amanhã, o pastor Benedito, às 9 horas da manhã também, estará lá na igreja Missão Nova Vida, lá que o meu filho congrega, né? E é onde vai apresentar a Deus o Noah. Bisneto. É, o meu bisneto. Olha que chique, que maravilha, A né? terceira geração ou a quarta? Terceira geração. Terceira ou quarta? É a quarta. É a quarta geração. Quarta geração. Então, E benditas serão, pastor, todas as suas gerações em nome de Jesus. eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma Maravilha. posse. Pastor Israel, o senhor tem mais alguma consideração, algum fato aí inédito para contar para o pessoal do Cast Ponte aí, que nós não sabemos? Não lembro se o pastor Cláudio estava, mas pegamos uma semana para orar no monte. Aí logo quando o pastor Benedito chegou, né?
Aí nós estávamos andando no trio, de repente o pastor Benedito caiu um tombo, né? Caiu um tombo, eu falei, epa, ele está tão cheio do poder que já está caindo aí no... Mas nós brincamos com ele. Era uma semana de consagração, de oração. Todas as noites nós indo orar, porque o meio de vencer, você já sabe que ele gosta da oração. E não tem outro meio, né? Então, acima de tudo, é isso daí. É uma pessoa que está sempre ali orando, mas é o que eu sempre falo para ele, né? Quando a gente fala acerca de almas, tem aquelas que você pode dizer assim, eu ganhei aquela alma, não porque eu ganhei ela, né? Mas tem aquela que ela vai dizer, esse aqui foi o que me ganhou para Jesus. Então é o caso da família que está em Campinas. É um assunto que eu sempre converso com o pastor Benedito. Porque a igreja ela é uma obra de todos. Se eu trago uma pessoa, a pessoa recebe Jesus, mas o senhor vai ter que cuidar, o outro vai ter que discipular. Então é um conjunto. Mas existem pessoas que você evangeliza, você vai evangelizando, vai falando, Aí eu sempre falo para o pastor Benedito, quando a pessoa ela chega e fala assim, ó, aquele ali é meu pai na fé, é no sentido que foi aquela pessoa mesmo que é que o senhor sempre fala, você pegar uma pessoa, anunciar o evangelho, discipular ela, porque na verdade é um conjunto. Então, é só naquele dia que nós vamos saber, né, pastor Benedito? É verdade. Todas as almas que... Então é um assunto que a gente sempre conversa, porque para a gente não ter o ego ou dizer fui eu, tal, não, é um conjunto onde todos participam para trazer almas para o reino de Deus. E o pastor Jesus, o pastor Benedito é um cooperador, colaborador para evangelizar também. Planta, um planta, Isso. outro rega. E Deus dá o crescimento. Verdade. Agora, pastor Benedito, eu até vou pedir aqui para que o senhor faça suas considerações finais. Para nós foi uma alegria recebê-lo aqui. Do mesmo jeito que o senhor tem sido ponte para nós, nós queremos ser ponte para as pessoas que estão aí, depressivas, doentes, talvez receberam um diagnóstico que não lhe agradou, mas nós cremos que da mesma forma que Deus foi contigo, será com essas pessoas também. E quais são as suas considerações, o que o senhor tem ainda para dizer nas suas palavras finais? As palavras finais eu queria também como fazer esse convite, né, que a gente tem feito, o convite, tem falado, o pastor Israel tem falado também, do trabalho que nós fazemos aqui, os cultos que nós prestamos aqui às quintas-feiras. Né? Venha, está com problema, seja qual for o problema, Deus é a solução. Deus vai dar a solução do seu problema. Pastor Israel, que está aqui, que é o meu conselheiro, né? E a gente junto aqui também, né? Falando algo da parte de Deus, como ele mesmo falou, testemunhos, né? Louvores a Deus, né? Em nome de Jesus. Então, e quero agradecer também, em nome de Jesus, ao pastor Silvano Rodrigues, que está aqui presente, ao técnico aí, o presbítero João, né? Ao pastor Cláudio também, né? Que é o meu tutor, em nome de Jesus, e também ao pastor Israel, que não é só um grande amigo. Pastor Israel é amigo, é servo. Pastor Israel é igualzinho a Jesus. Amigo, servo, irmão, tudo isto. Então, eu quero agradecer, pastor Silvano, por esta oportunidade que este ponte tem me dado neste dia de hoje. Né? Em Muito nome bom, de pastor. Jesus. Foi uma alegria. Pastor Israel, hoje o senhor não é um entrevistado, mas o senhor veio aqui na companhia do pastor Benedito. Nós gostaríamos também que o senhor deixasse as suas considerações finais. É como diz o pastor Benedito, todas as quinta-feiras de manhã, não é a quantidade. Às vezes a oração de um, a oração de dois, ela é muito importante. Conta até que numa igreja, o inimigo estava destruindo aquela igreja. Existe até um hino antigo que fala que o pastor recebe uma carta, né, do inimigo, e o inimigo estava contente com ele, do jeito que estava indo à igreja. Só que ali existia um pequeno grupo de irmãs que orava. Em vista da quantidade de pessoas, parece insignificante. Mas
o inimigo falou para ele, ó, só não tá bom aquelas irmãzinhas ali que tá orando ali. Então é assim, às vezes a oração de 1, de 2 ou de 3, a gente sabe que nós somos aposentados, não é todo mundo que está para vir aqui de manhã, mas aquele que puder, o dia que quiser, vir aqui com a gente de manhã, nas quinta-feiras, orar, buscar a presença de Deus, nós vamos cantar hino da harpa, vamos orar, interceder e agradecer também pela vida do pastor Silvano, pastor Cláudio, que é amigo da gente há muitos anos, o pastor Benedito, que já está aí há 14 anos com a gente também, e o João, né, que está aqui nos auxiliando, que Deus venha abençoar a família De Ponte, e nós precisamos de pessoas que venham e também some com a gente, somar, tá servindo ao Senhor com alegria, porque com tristeza ninguém pode servir a Deus, e se houver alguma tristeza, o Espírito Santo, ele entra no nosso coração e tira a tristeza. Então, amém. Que Deus continue abençoando o Ministério AD Ponte e a vida de todos os obreiros, de toda a igreja e de todos os ministérios, todos os pastores que são nossos amigos, né? No sentido geral, porque nós somos uma igreja que estamos aqui para somar, juntamente com todos aqueles que estão somando. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Cláudio. Amém. Para mim é uma honra imensa estar aqui, juntamente com os pastores, pastor Silvano, pastor Israel, pastor Benedito, presbítero João, e o nosso entrevistado, o pastor Benedito. E a Bíblia diz que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Diante dessa palavra, eu vejo as promessas de Deus na nossa vida em 3 ângulos. Primeiro, no passado, Deus te deu consagrada vitória. No presente, Ele está contigo todos os dias até a consumação do século. E no futuro, Ele vai honrar e cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Eu creio. Oh, glória! Irmãos, e nada disso poderia estar acontecendo se nós não tivéssemos alguns apoios que nós já estamos recebendo da Torquato, do Sal da Terra, da Mix Screen. Nós vamos estar depois informando melhor aos irmãos sobre os demais patrocinadores que têm nos ajudado aqui a manter este programa. E nós gostaríamos que você também fosse ponte. Seja ponte na vida de alguém no dia de hoje, seja uma bênção, seja um instrumento de Deus para que alguém possa ser alcançado pelo Senhor. Pastor Benedito, muito obrigado. Pastor Israel, pastor Cláudio, né? E que o Serviço Nacional de Segurança Social possa ter muito dinheiro em caixa para liquidar os seus proventos de cada mês, porque o Senhor vai viver muito para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Vem ser ponte você também.